Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasbita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Somente esses versículos. Hoje nós vamos falar sobre Gideão, que é um juiz que vem depois de Débora. Meus irmãos, falando sobre os juízes de Israel, aqui nós vamos falar sobre Gideão, né? Que o irmão Elivane foi bem esperto, falou de Sansão no domingo, com a casa cheia. É assim mesmo, né? Aleluia. Gideão, juiz de Israel. A palavra do Senhor diz que depois de Débora, a terra ficou em paz durante 40 anos. A terra sossegou, ficou em paz. E vejam, meus irmãos, quando Deus começa a trabalhar através dos juízes, começa assim a chamar Otiniel, começa a chamar Eude, Xangá e Débora, a gente vê que todos eles teve um despertamento da parte de Deus, onde ele se levantou e foi, e avançou contra o inimigo, e Deus deu vitória. A gente vê que esses juízes, Débora mesmo, ela era uma profeta do Senhor, e ela viu a necessidade de se levantar e aí ela começa a falar com Baraque, começa a falar com o povo: vamos nos levantar e vamos avançar contra o inimigo. E aí agora, no capítulo 6 de Juízes, nós vemos Gideão, e ele também esteve com o coração ardendo, sentindo sim a chamada de Deus, e tinha que se levantar e ir contra os midianitas que estavam vindo contra o povo de Israel, porque como os demais, ele também sentiu a presença de Deus e sentiu Deus tocando em seu coração, dizendo: é você, Gideão, é você que tem que ir, é você que tem que fazer. E o que Gideão tinha que fazer? Se levantar e, como os demais juízes, ir à frente, ir caminhando, pelejar contra os inimigos, chamar as pessoas envolvidas e dizer: vamos dar um basta nesta situação. Nós vemos no capítulo 6 e versículo 1, onde o povo estava clamando ao Senhor, porque os midianitas vinham contra Israel e tomando toda a colheita, devastando as terras, levando tudo para eles, e o povo de Israel ficando sem nada. E o que o povo de Israel fez? Começou a construir caverna nas montanhas, se esconder dos midianitas. E teve um povo que começou a orar e buscar a Deus, e ele levanta o profeta dizendo: vocês preferiram outros deuses, por isso vem sobre vocês. Então Gideão, sentindo a chamada de Deus, o que Gideão faz? Ele se esconde. O que Gideão faz? Ele não obedece o seu coração que está ardendo e sentindo Deus dizendo: é você que eu escolhi. Aleluia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que mais a gente vê é pessoas crentes que têm chamada, crentes que têm uma vocação dada por Deus para fazer a obra, para fazer a diferença, para avançar contra o adversário, mas preferem não fazer nada, preferem se assentar e deixar o tempo passar, preferem deixar, aleluia, o vento ir para lá e para cá, se acomodar. É tanta luta, tanta dificuldade, tanta opressão, e ele sente que ele está com a palavra, ele sente que ele tem a palavra do aconselhamento, ele sabe que ele tem como direcionar o povo, as pessoas, pelo caminho certo, mas ele se assenta e prefere deixar as coisas acontecer. E eles ainda dizem: isso não é comigo, não tem nada a ver comigo, tem que ser ele.
não é eu, mas ele sente que Deus está chamando ele, mas ele está lá, sem fazer nada. E assim estava Gideão, sentindo que ele foi o escolhido por Deus, mas o que ele fez, nada. E os inimigos estão lá, e o que ele foi fazer? Eu vou para a casa do meu pai, na terra do meu pai, e eu vou cuidar das minhas coisas. Deixa o povo de Deus para lá, deixa o povo de Israel gemer, aleluia. Mas a gente vê que Gideão era um homem conhecedor da palavra e que ele estava triste com Deus, ele estava com um sentimento no seu coração de que Deus os abandonou, e é por isso que Gideão teve um sentimento de não querer fazer a vontade de Deus. Os irmãos já tiveram aquele momento onde parece que Deus não se importa com a sua casa, onde parece que Deus não ouve a sua oração, onde parece que Deus atende a todos, mas não atende você. Parece que você dá dízimo, você canta na igreja, você prega na igreja, você dizima e você visita nos lares, mas parece que nada disso faz diferença na sua vida. Parece que nada muda e parece que Deus fechou o céu, está em silêncio e não vem milagre, não vem cura, não vem nada. E assim estava Gideão. Onde está Deus? Deus que nós servimos. Tem um povo lá adorando imagens, mas a minha casa tem sido fiel. E isso é a palavra no capítulo 6, ele dizendo que Gideão agradou ao Senhor a ponto de mandar um anjo. Deus dizendo assim: eu tenho um chamado na vida de Gideão. Gideão não quer, ele está endurecendo o coração, então eu vou enviar um anjo lá. Em nenhum dos outros juízes atrás, Otiniel, eu de Débora, foi anjo nenhum falar com eles. Deus, profeta nenhum foi falar com eles. Eles sentiam o chamado no coração, se levantaram e foram. Gideão sentiu o chamado e foi se esconder. Foi lá para a casa do seu pai e ele falou: lá onde que se deve malhar a uva, lá onde se deve malhar, bater o trigo, não está dando certo, então vamos lá para onde está o tanque das uvas, lá vai dar certo, ninguém vai me procurar lá, vou estar escondido, ninguém vai estar me vendo. E diz que o anjo veio aqui no capítulo 6, e o versículo 12, diz a palavra que o anjo chegou. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, é o capítulo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O anjo vem dar uma palavra a Gideão, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor, que o animasse, que o tirasse da posição. E o anjo chega, e onde está Gideão? Lá no lagar, malhando trigo no lagar, que é lugar de malhar uva, que ele está malhando é o trigo. E o anjo se assenta e começa a observar Gideão. Diz a palavra que o anjo se assenta debaixo do carvalho e começa a olhar para Gideão, como se dissesse: o que você está fazendo aí? Você não entendeu que é você? Você não entendeu que Deus te chamou? O que você está pensando da vida, Gideão? Você tem uma obra grande, você sabe. E você, ao invés de estar lá conduzindo um povo, você está aí. E o anjo se assenta e começa a observar o que Gideão está fazendo, que está totalmente fora, desalinhado com aquilo que Deus preparou para ele. E é nós, como igreja do Senhor, que entendemos que o Deus quer da nossa vida é a obediência, pregar a palavra, estar na posição e aguardar o agir dele, o mover dele. Se ele te escolheu para pregar a palavra, é para pregar a palavra. Se é para louvar o Senhor, é para louvar o Senhor. Se é para conduzir um conjunto, uma obra, uma igreja, é para fazer isso. Não adianta distorcer o caminho que Deus vai mandar te pegar. Deus vai lá te avisar e dizer: o que você está fazendo aí, se eu tenho algo para você diferente? Você não entendeu? Aleluia. É Gideão dizendo: eu prefiro ir por este caminho, porque parece que Deus me esqueceu. Mas lá está o anjo, se assenta e vê: você está na posição errada, você está no caminho errado. Ainda que pareça, Gideão, que você está fazendo certo para poder guardar, para sustentar sua família o trigo, ainda assim você está errado,
posição que Ele quer que a gente esteja. Aleluia. Bom que eu peguei uma hora, né, para a gente conversar. Peguei uma hora. Se tivesse muita gente, nós pegávamos meia hora. Aí Gideão estava lá no lagar. E aí depois que o anjo se assenta lá debaixo do carvalho de Ofra, ele se levanta, porque Gideão não viu ele lá. E aí a gente vê que quando o crente não está na posição que Deus quer que ele esteja, ele perde a visão, ele perde a sensibilidade, ele perde a inspiração do Senhor para entender o que Deus tem e quer fazer na sua vida. Gideão começou a cuidar das suas questões, o anjo veio, se assentou, ficou olhando para ele e ele nem ligou. A presença de Deus, quando chega e nós estamos fora da presença do Senhor, não muda nada, não faz diferença, nós deixamos de participar das coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. Mas ainda que assim for, ainda que se assim acontecer, o anjo se levanta e vai até nós, porque Deus não abre mão do chamado que tem na nossa vida. Podem muitos dizer, não vai longe, não vai dar certo, não vai conseguir, mas se Deus diz que é você não adianta. O anjo podia voltar e dizer assim: Deus, ele está fora da posição, não adianta contar com ele está com o coração triste com o Senhor, não vale a pena. Tem muitos outros lá que estão com coragem, vigor, ânimo, estão na posição, chama outro Deus. O anjo podia fazer isso, mas o que o anjo fez, se levantou e foi até onde Gideão estava para falar com ele, para falar com Gideão, porque foi ele o escolhido de Deus e não adianta, é o escolhido e acabou. E aí diz a palavra que o Senhor, o anjo começa a falar com Gideão, que já agora deste homem estão aqui debaixo do carvalho de Ofra. E esse carvalho de Ofra, esse carvalho tem um segredo. É um segredo que a gente vê que também o anjo fala com Abraão debaixo do carvalho. E esse carvalho, depois que Abraão monta a sua tenda, vive lá, ele vive próximo a esse carvalho. O carvalho, ele é uma árvore que dá, e as raízes são profundas, uma árvore que se habitua ao clima, ao tempo, chove bastante, ela se habitua a muita chuva, e faz muito calor, ela se habitua ao calor. Se todos os tipos de clima que vier sobre o carvalho de Ofra, ele se habitua. Quer dizer, o carvalho não morre, não adianta. Se fizer frio geando, o carvalho tem vida, e ele se habitua ao clima frio, está lá, vivo. E agora, se fizer muito calor a ponto de queimar com uma sarça lá de Moisés, ele se habitua, não queima, está lá vivo. Aleluia. Esse é o carvalho de Ofra, querendo dizer que pode você passar pela luta que for, terá sempre vida. Então hoje a palavra do Senhor sempre estará lá para falar com você e mostrar que ela é vida na sua vida. Aleluia. E aí nós entramos, e aí começamos, o anjo começa a falar aqui com Gideão. E o anjo, a primeira coisa que o anjo fala para Gideão, a primeira palavra é: Gideão, você é um varão valoroso. Querendo dizer, Gideão, você é vigoroso, tem saúde, Gideão, porque varão é isso, né? Você tem saúde, você tem vigor, você tem força e você tem valor, Gideão. Foi a primeira palavra que saiu da boca do anjo, dizendo: Gideão, você tem valor sim. Aleluia. Por quê? Porque Gideão estava escondido, desprezado, talvez por muitos, lá na casa do seu pai, lá na fazenda do seu pai, em um lugar que não era para ele estar, pensando ele: Deus me esqueceu, eu estou esquecendo da sociedade, os midianitas querem me matar, destruir a minha fazenda, destruir a fazenda do meu pai, ninguém nos valoriza, sou menor, minha tribo é menor, todos na minha casa são menor. E o anjo chega dizendo: mas Deus te dá valor, aleluia, Deus te valoriza. E ainda que você pensa que é fraco, venho eu dizendo: você tem vigor, você tem saúde, você tem força. A palavra de Deus, ela diz: jovens, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno, não é? Aleluia. Porque o jovem, ele é forte e ele avança, ele luta, ele batalha. E o anjo vem dizendo: Gideão,
saúde, você tem vigor, querendo dizer, você não vai parar para descansar. Você foi escolhido por Deus porque Ele sabe que você pode vencer. Aleluia. Mas Gideão abre a boca e ele fala o quê? Se isso é verdade, por que Deus permitiu que o Gideão viesse contra nós? Não é? Aí aqui a gente tem dois momentos que a gente pode definir. Dois momentos. Um é quando nós estamos passando pelo momento difícil na nossa vida, a gente não pode deixar, a gente não pode parar de dizer que Deus não vai fazer nada por nós, como Gideão estava. É um momento que a gente não deve baixar a cabeça, como às vezes a gente faz, dizendo, é da vontade de Deus que assim seja. Como a gente passa por muitas aflições na nossa casa, às vezes na saúde, e a gente fala, é permissão de Deus, vai passar. A gente às vezes passa tanto tempo desempregado, buscando em Deus, fazendo campanha de oração e pedindo sempre com aquela palavra de amor. Deus, se for da tua vontade, amém. Mas se não for amém, vai dar tudo certo, porque a gente acredita. Muitas das vezes nós, como cristãos, temos que entender que Deus, Ele quer da parte do ser humano uma palavra de autoridade e não aceitar a derrota na sua vida, porque nós entendemos que Deus pode fazer. E se Deus pode fazer, por que viver todo momento da nossa vida só pegando as migalhas, só batendo a cabeça, só quebrando a cabeça, nada dando certo? É nós pararmos para pensar, se o nosso Deus pode todas as coisas, porque muitas das vezes na nossa vida nunca nada dá certo, não é? É pessoas olhando e dizendo, mas você não é crente, e nós saindo cabeça baixa, se sentindo humilhado. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer como Ezequiel fez, aquele rei que Isaías foi lá e disse assim, a palavra do Senhor é, você vai morrer, e não tem mais jeito, e saiu. E o que ele fez? Virou para a parede, chorando e disse, Deus, eu tenho feito a tua vontade, e eu quero viver, não é bom isso morrer, eu quero viver, não é? E às vezes, nós crentes precisamos nos colocar na presença do Senhor e dizer, Deus, isso eu não quero para a minha vida, eu preciso de uma porta aberta, porque Deus abre porta, Deus tem solução, Deus, eu não aceito, é o adversário vindo, lançando enfermidade a todo tempo, lançando enrosco, dizendo que nós não somos nada, somos envergonhados, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar posse do que Deus coloca nas nossas mãos, e é o que Gideão fez aqui. É o primeiro momento que a gente vê, é Gideão dizendo, se Deus é comigo, por que isso acontece, né? E o momento de nós indagar isso é quando vem a presença de Deus. Nós vemos lá Jacó lutando com o anjo lá no vale de Bet-Jaboque. É o anjo dizendo, eu luto porque eu sei que você tem a vitória, eu não te largo se você não me abençoar, porque eu sei que você tem uma bênção aí e você pode me abençoar, né? Ele lutou e teve a sua bênção, saiu de lá mancando, mas com a bênção, e a bênção estava com ele. E às vezes nós precisamos buscar o que está nas mãos de Deus, e buscar como Jacó buscou, e buscar como os homens da palavra de Deus buscou. Gideão está aqui fazendo isso. Por quê? Se eu tenho valor e Deus acredita em mim, por que isso está acontecendo? Agora, o segundo momento, que é o ponto 2. Se nós não estamos na posição e fazendo o que Deus quer que a gente faça, não tem como nós discutir com Deus. Se Deus nos chamou para fazer a obra e nós não estamos obedecendo ao Senhor, não adianta que a gente querer se colocar como certo e querer cobrar de Deus. Nós precisamos entender que a gente está no nosso direito de dizer, Deus, eu preciso disso ou daquilo, se nós andarmos de acordo com a palavra e estivermos na posição que Deus nos colocou. Agora, se nós estivermos totalmente desalinhados com aquilo que Deus quer para nós, como Ele vai agir e fazer? E aí é o que Gideão estava fazendo, que estava fora.
porque o anjo neste momento poderia até matar, honrar e matar Gideão. Mas o que a palavra nos mostra é que Deus vem dizendo para Gideão: ainda que você não acredita mais como você acreditava antes, ainda que você está desanimado, ainda que você está triste porque Deus não te responde nas orações, porque Deus não te atende quando você pede para Ele enviar socorro, ainda que você está triste porque você não vê resposta da parte de Deus para a sua vida, ainda que você está com o coração angustiado por causa disso, Deus não desiste de você, e a chamada que Ele tem na sua vida, ela continua, e Ele não mata você porque entende a sua situação, Ele entende como você chegou a essa situação, e Ele sabe que você até queria fazer o que Deus escolheu para você fazer, Ele sabe que você queria obedecer o chamado de Deus na sua vida e você não faz por isso ou por aquilo, e Ele vem dizendo: Deus entende a sua situação, mas o fato dele entender não quer dizer que Ele te deixa aí onde você está. Ele entende, mas Ele quer contar com você ainda. Ele entende a sua situação e sabe por que você está desse jeito, mas Ele ainda conta com você, não vai desistir de você. E o anjo vem dizendo: eu venho te pegar de onde você está para te colocar lá, aonde Deus quer que você esteja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou continuar só mais um pouco, aí a gente já encerra e já vamos para cá. Amém? E aí o Gideão, ele ainda fala com o anjo dizendo, querendo prova que ele é um anjo. E ele fala assim: se você realmente vem em nome do Senhor, fique aqui, que aí eu vou preparar uma oferta e eu venho para você entregar essa oferta para você. Isso ainda continua no capítulo 6, alguns versículos abaixo, porque a história de Gideão ela é uma história corrida, né? Não há necessidade assim de a gente ter uma interpretação ainda que a gente precisa para poder passar para a igreja, que é a aplicação, mas os livros de Juízes, esses livros de 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, eles são livros históricos, então a gente tem toda a história aqui. Aí a gente pega apenas a passagem e faz a aplicação para as nossas vidas. E agora Gideão ele volta com a oferta e o anjo estava lá. Quanto tempo se demora para fazer uma oferta? E a gente vê aqui que é muitas coisas que Gideão traz para poder ofertar ao anjo. Muitas coisas. E quando ele chega, ele pega tudo que ele trouxe e coloca no chão. Aí a gente já analisa o texto que o anjo fala assim: Gideão, pega do chão e coloca sobre a pedra. Aí o anjo não falou nada porque ele foi muito respeitoso com Gideão. Mas a gente sabe que quem recebe oferta no chão são os orixás. Quem recebe a oferta no chão são aqueles demônios e tal, né? A gente sabe que assim a gente já encontrou muitos por aí. E analisando esse texto, onde Gideão vem com uma oferta para o anjo e coloca no chão, a gente vê que a intimidade de Gideão com Deus, ela está deficiente, porque só assim, para não entender como é que Deus recebe uma oferta, que uma oferta ela precisa ser preparada e colocada sobre um altar, e assim ela é recebida pelo Senhor com fogo do céu que vem e é transformada em fumaça, e a fumaça sobe, e é o que Deus recebe, cheiro suave ao Senhor. E quando o homem ele está fora da posição de Deus, fora daquilo que Deus preparou e escolheu para a sua vida, ele não entende mais sobre os propósitos do Senhor e começa a fazer as coisas totalmente diferente daquilo que Deus quer para a sua vida, totalmente diferente daquilo que Deus preparou para a sua vida. E aí começa a não entender a voz de Deus, começa a não entender aquilo que Deus quer para a sua vida, e aí começa a
tomar decisões erradas, saindo da direção de Deus, não tendo mais experiências com o Senhor e não ouvindo mais a voz do Senhor. E aí nós entendemos que o anjo, ele podia naquele momento, além de repreender Gideão, que foi o que ele fez, ele poderia fazer ainda pior, até matar Gideão. Mas ele não, ele estava debaixo de uma ordem de Deus, que era a ordem de Deus. É para você ir lá pegar Gideão e colocar Gideão na frente do povo de Israel, porque eu vou libertar o meu povo Israel através de Gideão. Vai ser Gideão, não vai ser outro. E aí o anjo nem questiona mais, colocou sobre a pedra e ele vai e recebe, e aí ele segue o seu caminho e agora é com Gideão. E a palavra do Senhor, em toda a história de Gideão, ainda vem contando que Gideão estava inseguro, Gideão ele ainda estava com medo, Gideão ainda estava pensando em toda aquela situação e às vezes até pensando em desistir. A gente vê quando ele pega lá um novelo de lã e fala: Deus, eu quero que o Senhor prova que foi o Senhor que falou comigo. Eu vou colocar esse novelo de lã aí fora e vai passar a noite. Se no outro dia tiver ele só molhado e tudo seco em volta, eu vou saber que é o Senhor. E ele assim levanta, vai lá, tá ele só molhado e tudo em volta seco. Ah, Deus, estou assim pensando ainda. Vamos fazer diferente. Tudo em volta molhado, só ele seco. E aí ele volta e fala: não tem jeito, eu fazendo de tudo para escapar, mas não tem jeito. É Deus mostrando com sinais, dizendo claramente: Gideão, é você e pronto. Não adianta, Gideão. Ele podia até ter dito: eu vou colocar esse novelo aqui, Senhor, se tiver transformado em ouro, aí sim, dava lá uma pedra de ouro. Mas a gente sabe, aleluia, que não era essa a intenção, não pensava nisso, ele só queria resposta afirmativa que Deus estava no negócio. E a resposta foi: sim, é você. E eu confirmo outra vez: é você. Não adianta, eu estou nesse negócio. É Gideão dizendo: eu sou pequeno, sou o menor, mas o povo do outro lado orando: Deus, envia um libertador, envia um homem do Senhor para nos libertar. E lá Gideão dizendo: ah, meu Deus, pode ser outro não. Ah, meu Deus, eu estou assim pensando, mas Deus escolheu para dar vitória ao povo, e assim aconteceu. A história de Gideão, ela continua e vai se aprofundando, e aí nós vemos que não foi com 22 mil que se apresentou, mas foi com 300, não é? 300, Deus mostrando: eu estou no meio. É o anjo que disse assim: eu vou dar vitória, eu vou com vocês e vocês vão prevalecer, aleluia. E Deus conta com cada um de nós. Não adianta a gente tentar querer se esconder, porque os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, e Ele não tira por nada. Ainda que a gente saia da posição, Ele está lá observando, e no momento certo Ele nos traz para a presença dEle. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos